Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Vamos falar de corrupção. Assunto sério, né? Mas antes, eu queria dizer que eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, por isso. Passei 6 anos lá e tenho trazido aqui quase que diariamente experiências, informações e coisas que acontecem lá ou diferenças que a Austrália tem do Brasil, né? E aí eu achei interessante falar hoje, até porque eu conversei com uma pessoa recentemente, uma pessoa que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu vi essa pessoa, e eu estava na casa de uma prima minha, e minha prima falou, ela foi para a Austrália, passou um tempo na Austrália e tal, e aí essa pessoa pareceu um pouco ofendida, com o fato, me parece, de que só porque eu passei um tempo na Austrália, isso estaria diminuindo o Brasil de alguma maneira. E aí ela fez um comentário mais ou menos assim, ou praticamente assim, todos os países são corruptos. As pessoas falam que no Brasil tem corrupção, mas em todos os países existe corrupção. E aí eu tive que me pronunciar, porque o nível de corrupção na Austrália é muito baixo. E essa experiência que eu tive, eu percebi que lá o nível de corrupção é muito baixo, o combate à corrupção é muito efetivo, e desde a política, as pessoas que estão dentro da política, até as pessoas no nível mais baixo da população ali, das pessoas mesmo que a gente convive todos os dias, que não tem cargos públicos, que não tem poder nenhum, todos eles são contra a corrupção, são muito éticos e fazem questão que a corrupção não vingue ali dentro da Austrália. E aí, recentemente, saiu então o relatório da Transparência Internacional, que fala sobre o índice de percepção da corrupção, e isso veio a corroborar com aquilo que eu comentei com ela, que eu falei para ela que ela meio que um embate aí meio ou uma discussão meio polite, né, sem muita agressão, mas onde cada um se colocou da maneira que pensa, né. E então eu trouxe aqui alguns dados do que a Transparência Internacional levantou e nos passou. Então, em primeiro lugar, deixa claro que a Transparência Internacional é uma ONG global dedicada ao combate à corrupção e à promoção da integridade em todo o mundo. Ela foi fundada em 1993 em Berlim, Alemanha, e está presente em mais de 100 países atualmente. E produz anualmente um ranking que avalia o nível percebido de corrupção no setor público desses países onde ela está inserida. No relatório de 2025, divulgado há alguns dias, a Transparência Internacional coloca o Brasil na posição 107 de 182 países. Isso significa que mais ou menos
existem mais ou menos 75 países mais corruptos do que o Brasil. Porém, existem mais ou menos 106 países menos corruptos do que o Brasil, o que deixa ele numa posição ruim, porque está abaixo da média, né? E esse cálculo aí fui eu que fiz, porque o índice, ele não coloca exatamente as posições, ele coloca, às vezes, países que empataram, por exemplo, numa média que eles tiram, eles colocam, às vezes, alguns países empatados. Então, não é uma posição, eu que estou aqui falando 106 países menos corruptos do que o Brasil. Mas, prosseguindo. A Austrália ficou na posição 12 de 182 países, o que significa realmente, nesse caso, que somente 11 países dentro desses 187 e 182 são menos corruptos do que a Austrália, que tem menos corrupção. Então, a Austrália está num dos países, dentro dos países, que existe menos corrupção no mundo e que corrobora com aquilo que eu vi quando vivia lá. Então, eu sou testemunha disso. Os 11 países, então, que são menos corruptos do que a Austrália, os países que ficaram da primeira até a 11ª posição, são, na primeira posição, Dinamarca, que é considerado, então, o país com menos corrupção dentro desses 182. Em segundo, a Finlândia. Em terceiro, Singapura. Em quarto, a Nova Zelândia, que é um país que eu tenho me interessado muito. Em quinto, a Noruega. Em sexto, a Suécia. Sétimo, Suíça. Oitavo lugar, Luxemburgo. Nono lugar, Holanda. 10º lugar, Alemanha. 11º, Islândia. E 12º, Austrália. Já no caso do Brasil, então, eu peguei aqui alguns países aqui da América do Sul que estão em posições melhores do que o Brasil. Porque o Brasil, então, está no 107, né? E o Chile pegou a posição 31, ficando bem acima do que o Brasil aí nesse quesito da corrupção. O Uruguai ficou em 17º. O Uruguai tem, então, uma percepção de corrupção ali bem pertinho da Austrália e muito, muito longe do Brasil, né? A Colômbia ficou em 99º lugar, então ficou na posição 99, está próximo do Brasil, mas ainda está um pouquinho melhor. E a Argentina ficou, então, no 104º aqui, que é o 104, ficou um pouquinho melhor do que o Brasil, ainda está bem ruim, né? Mas está um pouquinho melhor do que o Brasil. Dentro do site ali da Transparência Internacional, aparecem umas setinhas dizendo se esses países estão subindo ou se estão descendo no ranking. E no Brasil aparece uma setinha para baixo, significando que ele perdeu posição. No caso da Argentina, tem uma setinha para cima, significando que a Argentina ganhou posição, então está
diminuindo aí a corrupção no país. Já o Brasil, pela visão, pelos estudos que eles fazem, está crescendo em corrupção nesse último ano de 2025. Tá? Já aqui também dentro da América do Sul, países que apresentam posições piores do que o Brasil estão a Bolívia, que está na posição 136. Lembrando, o Brasil está na 107. Bolívia, 136. México, 141. O México não é América do Sul, mas eu incluí aqui, porque tá, tudo bem. Vamos considerar, então, não só a América do Sul, abaixo dos Estados Unidos, ali dentro da América, mas abaixo do Canadá e Estados Unidos. Então, tem a Bolívia, 136, o México, 141, que está pior ainda do que a Bolívia, Guatemala, 142, Paraguai, 150, Venezuela, também 150. Então, como eu falei, eles às vezes colocam alguns países empatados, aí o Paraguai está empatado com a Venezuela, segundo a Transparência Internacional. O problema é que esse índice, ele é divulgado mundialmente. E esse resultado aí, ele afeta negativamente a economia do país, a economia brasileira, porque ele aumenta a insegurança jurídica e isso pode afetar investimentos internacionais que poderiam ser feitos aqui no país, e as pessoas ficam aí com um pouco de medo de investir por causa dessa insegurança, por causa dessa corrupção que eles podem ter que enfrentar no caso de investir, né, no Brasil. Eu peguei também um levantamento aí meio que de 5 em 5 anos, desde a época que a percepção aqui, a Transparência Internacional, começou esse trabalho, que foi em 1993, então eu peguei aqui a posição do Brasil mais ou menos de 5 em 5 anos. E o Brasil teve, em 1995, eles analisaram 41 países, eles estavam começando, né? Eles aí tinham 2 anos que eles estavam fazendo esse trabalho, então nessa época eles avaliaram 41 países. Dentro desses 41, o Brasil pegou o nível 37, que foi bem ruim, né? Porque o primeiro que é o menos corrupto. Estando no nível 37 de 41, foi observado aqui um grau de corrupção muito grande dentro do país. Eu não me lembro quem era presidente nessa época, o que aconteceu nessa época, eu não fui atrás de ver para o vídeo não ficar muito longo. Mas essa foi a posição em 1995, tá? No ano 2000, então, de 90 países, o Brasil pegou o lugar 49. Então, já ficou bem melhor. Pode ser que tenham incluído muitos países que tiveram um alto nível de corrupção dentro desse ano, né? E que fez com que o Brasil parecesse um pouco melhor. Sabe aquela história, né? Que você vai pra balada com o amigo feio para você parecer um pouquinho mais bonito. Então, pode ser que foi isso que aconteceu. Mas ele pegou aí meio que um pouquinho abaixo da metade, né, do ranking. Em 2005, de 159 países, o Brasil pegou o lugar 62.
que eu acho que uma posição boa, né? Aí ela pegou bem acima da metade. Também não me lembro o que estava acontecendo no Brasil nessa época. Mas nível 62 de 150, posição 62 de 159 países. Eu achei uma posição boa. 2010, ele ficou na posição 69 de 178 países. Também é uma posição boa. Está ali acima da metade, né? E, assim, não é muito boa, mas também não é tão ruim. 2015, o Brasil pegou a posição 76 de 178 países. Já deu uma pequena queda, né? 5 anos antes era a 69 e depois passou para 76. E a quantidade de países analisados continua a mesma. Então, significa que ele teve uma queda aí e ficou parecendo mais corrupto dentro desses 5 anos. Em 2020, o Brasil pegou o índice 94, a posição 94 de 178 países. Deu uma boa queda. Nesses 5 anos deu uma queda bem grande e também continuou a mesma quantidade de países. Então, de 76 para 94, a queda foi bem grande, né? E já em 2025, então, de 182 países, pegou a posição 107, que então aí entraram 4 países a mais nessa contagem, mas o Brasil caiu várias posições, de 94 para 107, caiu aí mais de 10 posições, que ficou, 13, ficou bem feio. Foi uma queda menor do que a de 2015 para 2020, mas foi uma queda grande. E então é isso que eu trouxe, essa análise para vocês, e também refutando aí a pessoa que diz que todos os países são corruptos, existe corrupção no Brasil, mas em todo o mundo existe corrupção. Existe corrupção em todo o mundo. É natural do ser humano, existem algumas pessoas que já têm essa índole de ser corrupto, e infelizmente eu acho que isso é uma característica humana de algumas pessoas e não de todos os seres humanos, mas não é também de um local, não é específico de um local, é uma característica de alguns seres humanos. Então ela pode se espalhar pelo mundo todo. Porém, alguns países são muito mais corruptos que o outro. Então, você dizer que todo país tem corrupção vai nivelar o Brasil com outros países que tem um nível, que tem um aproveitamento de vida, um nível muito melhor, um local muito, muito melhor de se viver, também não está certo, tá? Então, a corrupção aqui no Brasil, ela é muito grande. Eu tenho percebido isso demais, eu tenho sentido isso demais, principalmente depois que eu voltei da Austrália, porque quando você tem uma experiência de um país onde não tem corrupção, que as coisas funcionam muito bem, porque as coisas fluem quando não existe corrupção, a corrupção entrava tudo. Aí é muito difícil você voltar para um país que você tenta fazer uma coisa e você bate com a corrupção ali todos os dias. A corrupção aqui no Brasil, pelo que eu estou percebendo, não só essa aí a Transparência Internacional, ela coloca o nível da percepção dentro dos estudos que ela faz. Dentro do meu estudo, que é da minha aqui vivência empírica, eu posso dizer que ela está em todos os níveis. A gente
lida com corrupção no dia a dia com pessoas comuns. Não é só ali no nível da política, no nível mais alto da política, não. A gente tem que lidar com a corrupção aqui no Brasil em todos os níveis. Então, é muito difícil, nada vai para frente. É muito difícil as coisas andarem e fluírem aqui no Brasil. O que é diferente lá na Austrália, que as coisas fluem muito rápido. Você quer fazer uma coisa, você já aplica, você já faz, já dá certo e vai, e o trânsito flui, porque as pessoas não são mal educadas no trânsito, e um documento que você precisa flui, e porque não existe corrupção para liberar aquele documento. As pessoas colaboram umas com as outras e tudo dá certo. E isso é muito diferente aqui no Brasil. Algumas pessoas não gostam quando eu falo isso, mas eu tenho que aqui dizer a verdade. Essa é a minha percepção, essa é a minha experiência. E é isso, não quero deixar aqui o vídeo mais longo do que isso, já falei tudo que tinha que falar, e agradeço a vocês por terem assistido. Espero que concordem, se não concordarem, a gente pode conversar a respeito. Beijão, bye bye.